Bem-vindos a mais um episódio do Pod Doce, o nosso encontro semanal para falar daquilo que deixa a vida mais gostosa e que cada vez mais também é uma opção para quem está empreendendo, que é a confeitaria. Eu sou a Lady Nara, criadora do Curit Doce, que há mais de 10 anos faz uma curadoria de confeitarias em Curitiba e Brasil afora por onde eu passo. E toda semana eu trago aqui grandes nomes da confeitaria local que se destacam, seja porque estão começando, seja por tradição, por inovação, que se destacam na confeitaria com as suas marcas, suas ideias, seus produtos, e é sempre uma conversa muito gostosa. E eu costumo dizer assim, você se manter 5 anos numa empresa, né, trabalhando com confeitaria é difícil, uns 10 anos não é para todo mundo, mas mais de 2 décadas, então, é para quem tem muita história para compartilhar, que é o caso do convidado de hoje. E essas conversas super ricas são possíveis porque nessa temporada a gente tem a colaboração, o patrocínio da Estampa Food, que é uma empresa que preza por trazer produtos que vão facilitar o dia a dia de quem trabalha com gastronomia. Ela tem uma grande linha de food service, é representante oficial da Nestlé aqui em Curitiba e na região metropolitana, dos Campos Gerais e Litoral. E eles estão com a gente nessa segunda temporada e graças a isso é possível trazer conversas tão gostosas quanto a de hoje. Então, deixa eu contar quem está aqui. Ele é um dos lugares que eu mais vou em Curitiba, e ele sabe disso. Eu brinco que dá pra morar lá dentro, porque qualquer hora do dia que você vai, tem sempre algo muito gostoso, associado em vários produtos. E ele tem, assim, além de confeiteiro, ele tem uma bagagem muito grande como padeiro e como chefe. Então, hoje eu estou muito feliz de trazer aqui Fabiano Marcolini, né? Obrigado. A gente tem uma história de longa data, a gente conversa muito, assim. Eu falei para ele, temos muito assunto. Até trouxe alguns tópicos aqui, porque senão, se deixar, a gente vai horas, né? Então, bem-vindo. É assim que é conversa boa, né? Tem que ser longa. Vai que vai. Então, para começar, já, de repente, para quem ainda nunca ouviu falar, a gente tem sempre umas polêmicas entre canolo, canole. Então, me conte, antes de falar se é canole ou canolo, como que você se tornou o rei dos canole? Então, canolo no singular, canole plural, né? Mas nós aceitamos que se diga, eu quero um canole, porque primeiro que lá não somos uma escola de língua italiana. Eu não tenho essa audácia de corrigir o nosso cliente, né? Mas adoraria escutar que era um canolo, como um bom italiano, descendente de italiano, né? Canolo, né? Mas canolo também não se pronuncia nem na Itália. Assim, não? Não, claro, eles pedem um canolo, mas todo mundo conhece como canole, né? Porque você não faz um canolo, você faz vários. Um tanto de canole. Então, se conhece por canole e nós aceitamos assim. Afinal de contas, estamos no Brasil, não na Itália. Então, temos essas particularidades que nós, por exemplo, qual que é a minha função? Praticar e desenvolver da melhor maneira possível a culinária europeia de um modo geral, né? Que é a minha formação francesa, italiana, um bom tempo no Reino Unido, mas basicamente francês e italiano, que são 2 grandes escolas. Então, a minha função como um bom chefe é ser o mais fiel possível a essa cultura gastronômica, né? Você costuma dizer sempre que você é um chefe da confeitaria, da gastronomia clássica e tradicional também, né? Totalmente. Mas me conte, como que você virou o rei dos canole? Porque esse é um título que tem aqui em Curitiba já há muitos anos. Eu sou um parceiro de muitos anos do nosso querido consulado italiano aqui em Curitiba. E por muitos anos tivemos um cônsul aqui que por 2 mandatos aqui ficou, depois saiu e retornou para mais um mandato. Então foi um longo tempo aqui conosco e se tornou amigo nosso, amigo da Marcolini. Quando digo Marcolini, ela Marcolini Alimentare. E eu sempre participei durante a gestão dele como cônsul, da nossa data nacional da Itália, que é 2 de junho. Tá chegando. É o nosso 7 de setembro, né? 2 de junho é o nosso 7 de setembro. E nesses jantares, que eu sempre era convidado a participar dos jantares, algumas vezes eu fiz sozinho, outras vezes com participação de vários chefes, né? Mas a sobremesa era sempre mim. Ninguém mais fazia sobremesa, não sei eu que fazia sobremesa. Hora eu fazia massa e sobremesa, hora risoto e o dolce, né, a sobremesa. Um dia eu resolvi fazer canole. Só vou fazer canole.
Assim, ninguém pediu. Eu resolvi fazer canola e variar um pouco, porque ora era tiramisu, ora era zucotto, ora era panna cotta. Resolvi fazer canola. E deu muito certo. Foi um sucesso. Sim, eu acho que não durou 10 minutos a quantidade que eu fiz. Ai, mas é que é muito gostoso também, né? E eu fiquei surpreso com aquela reação, assim, que nem estava na minha lista de produtos. Você já tinha o Marcolini aqui nessa época? Já tinha. E não tinha cannoli para vender? Ou eu tinha? já era chefe da Marcolini há um bom tempo já. Eu não lembro, mas não era o que é hoje, a pegada que tem hoje. Né? E resolvi servir esse cannoli e foi um grande sucesso. Foi depois que vieram as feirinhas ali do Batel, da Praça da Espanha? Ou... Foi junto ali. Foi meio junto. Mesmo tempo ali. E aí eu comecei a ter pedido de cannoli. O pessoal ia, Marcolini, quem estava nesse evento do consulado. Queria repetir, comer de volta. Aí eu comecei a ter, como assim, sempre que eu lanço um doce, eu lanço no final de semana. Quando eu tenho mais movimento. É uma estratégia por conta do movimento, isso? É quando eu tenho mais, digamos, mais degustação, tenho mais clientes, e aí eu tenho mais retorno. Então é um bom momento para fazer testes teste, né? Eu não diria de aceitação, porque afinal de contas o doce tem que ser vendável. Sim. Ele pode ser maravilhoso, lindo, super técnico, uma textura incrível, uma matéria-prima incrível e não vender. Já teve doce assim que você criou a receita já. Tristemente não deu para ficar porque não teve aceitação? Eu vou um pouco mais longe que isso. Depois da minha formação e da minha longa estada na Europa, eu continuei sempre indo para a França, para a Itália. Itália mais a trabalho como confeiteiro. Eu trabalhei para uma empresa muito famosa lá, que a Estampa até representa. Sim, a Fabbri? Fabbri. A Fabbri. E tive o grande privilégio de fazer time da Esquadra Fabbri, de confeiteiro, por 12 anos, 15 anos. Cerejas amarelas maravilhosas. Na feira de Rimini, que é a maior feira de sorvetes do mundo, a segunda maior de doces. É uma feira incrível que eu acho que quem gosta tem que ver, embora é uma feira totalmente voltada para quem é profissional. E nessas idas e vindas, eu sempre passava, já que eu ia para Bolonha, eu falei, tem que passar por Paris. Que triste, né? Nossa, fazer essa escala. Então eu pegava um voo São Paulo, Charles de Gaulle pegava uma escala para Bolonha de 1 hora e pouquinho. Um voo regional nosso aqui no Brasil. Um voo que eu até recomendo, porque voa o Mont Blanc, que é lindo ali, tá? O Monte Bianco para nós, né? É um voo bem legal. E por que eu fazia esse voo? Porque na volta dessa feira, desse trabalho que eu fazia em Bolonha, eu parava em Paris para sempre fazer um curso, estar sempre estudando, porque a formação é contínua. Sim. E as novas tendências eu via na Feira de Rimini. Essa era a nossa função, mostrar novas tendências na confeitaria e passar por Paris, porque lá estão o centro da confeitaria mundial, está lá. Não adianta falar. Adoro Viena, mas Viena para mim é um clássico, sempre será um clássico maravilhoso, uma referência, um carinho por Viena gigante. Mas Paris, né? Posso citar 5 nomes fáceis aqui. Se você quer ver tendências, tem que ir a Paris. 5 confeitarias imperdíveis. Né? E era isso que eu fazia. E um grande chefe, que foi o principal pupilo do Gaston Lenôtre. Então, eu estava me segurando para não te interromper, porque eu queria muito que contar essa história, porque não é sempre que você tem um contato direto com alguém que é tão referência na confeitaria, né? E ele, eu tive vários, né? Mas o Joël Bellouet, sem dúvida nenhuma, é uma grande referência mundial. Né? E todo ano eu ia até ele. Se eu não ia até ele, eu ia até a École Lenôtre. Um dos dois eu ia ali. E não muito comumente eu ia nos dois. Eu não me satisfazia em só um. Né? Sim. E ficava uma semana em cada um ali. Ah, que delícia. Vendo, fazendo curso, estudando e aprimorando e tal. Mas qual que é o lado triste disso daí? 80% do que eu via, eu não conseguia implantar no Brasil. Seja por conta de ingrediente ou por paladar? Ou ingredientes, ou
equipamento ou acessórios, a maioria das vezes acessórios, que acessório em confeitaria é importantíssimo. Inclusive, vocês se destacam por ter, por exemplo, formas que a gente não encontra em outros lugares. Bolos, pães que a gente não encontra em outros lugares, porque vocês têm formas exclusivas. Cansei de trazer na mala, porque no término do curso, a minha maior preocupação era comprar esses acessórios. Sim, para replicar. E sempre em quantidade muito pequena, porque são muito caros, né? E essas escolas, eles já preparavam um kit para nós, porque sabia que nós queremos, que para desenvolver aquela receita você precisa desse acessório. Mas resumindo, Paris sempre foi uma grande referência, continua sendo e sempre será, né? Claro, outras cidades na França também, mas Paris sempre será. E algumas cidades na Itália. A Itália tem muito regionalismo. Sim. Então isso tem que ser respeitado, né? Mas esses cursos na França, por que eu ficava triste? Quando eu voltava na viagem, no avião, de volta, super empolgado, já empolgado, mas já filtrando o que ia dar certo e o que não ia dar certo. Aonde eu devia me empenhar e aonde eu falei, não, isso aqui deixa, mas para minha formação profissional era muito rico. Isso. Sim. Embora não se tornasse porque é um investimento, né? Passagem aérea, hospedagem, os cursos são... Eu não acho caro, acho que todo investimento é muito válido, mas eu tenho que depois ter o retorno financeiro desse investimento. Mas e também tem o fato que você vai lá, você viu uma receita, mas de repente uma técnica daquela receita você consegue aplicar aqui em outra coisa, Esse né? que é o pulo do gato, né? São umas somatórias de técnicas que vai te moldando como profissional. E que entrega um resultado muito legal depois. Sim, até no tour, quando, para quem não é de Curitiba, eu fazia o tour Curitidoce, que está em stand-by por enquanto, que é um passeio por confeitarias, e eu levava um grupo de pessoas que gostam de doce para conhecer o lugar através do olhar do chefe. Então era uma das coisas que eu sempre falava, que em Curitiba eu não consigo pensar em outro chefe que tenha toda a bagagem de conhecimento que o Marcolini tem, seja na gastronomia de comida salgada mesmo, mas principalmente nos doces e nos pães, que assim é super referência, e graças a tantos cursos e experiências que você teve ao longo de muitas décadas. E trouxe pra gente, né? Continuo. Recentemente eu fiz um curso de pizza. Ah, é verdade. Teve o de pães agora, né? Foi esse daqui ou antes? Não. Que agora pizza, você fez um de pães, bem legal. Eu fui um de novas tendências em viennoiserie. Que foi incrível. Eu adoro viennoiserie. A gente citou você aqui, eu acho que quando veio a Karine da Bazar Doce, se eu não me engano, ou a Juliana da Sotilha. A gente estava falando sobre entremesa e uma delas citou que você, na época que a pessoa começou a olhar para entremesa, o Marcolini era o único que fazia em Curitiba, então foi pioneiro também nisso, né? O meu trabalho como chefe, eu sempre me coloco como chefe, tá? Porque a minha formação é um chefe, mas para ser um chefe, eu tenho muito, muito orgulho da minha formação e tenho mais orgulho ainda do meu título, né? Porque infelizmente, erroneamente, muitos se intitulam um chefe sem ser. Né? Mas, enfim, eu não sou só um cozinheiro. Eu sempre quis ser mais que um cozinheiro. O chefe é um cozinheiro. Sim. Né? Mas você ser um chefe é um regente. O que é um chefe? É um regente. Você rege a orquestra. Então, para você ter o título de reger uma orquestra, você é um chefe. E para ser um chefe, você tem que ser um confeiteiro, você tem que ser um padeiro, você tem que ser um saucier, um entremetier, um garde-manger, que é cozinha fria. Então você tem que ter esse domínio amplo e geral. Porque senão você não vai reger uma boa cozinha. Porque tudo acontece todo dia. Ah, sim. Falhas ocorrem, infelizmente ocorrem, e você tem que estar lá como um extintor de incêndio. Você tem que saber resolver aquele problema. Deu um problema no mousse, deu problema num doce específico, por exemplo, um babarrom que não fermentou demais, ou a calda dele ficou no ponto errado. Eu adoro, estou dando exemplo, porque eu adoro o babarrom. É um bom exemplo para te dar. É uma sobremesa que não emplaca no Brasil. É verdade. Triste, porque é muito bom. Eu adoro babá. Então, sempre que eu vou à cidade de Milão, por isso que eu falo que é muito regional, eu me encanto com o babarrom.
É uma das primeiros doces que eu quero comer quando eu chego na Itália. Eu adoro o babá, né? E quando tinha o Villa Marcolini, era uma sobremesa que no à la carte vende muito bem. Mas numa vitrine... Você testou colocar nos últimos anos? Como Por exemplo, aos sábados, eu tinha lá, e até numa cerâmica, né? Com a calda em cima e colocava o chantilly na hora. Que delícia. Espetacular. Aquela textura que lembra uma massa de brioche, né? Lembra. E tem toda uma técnica, porque quando ele sai do forno, ele sai firminho, você fala, nossa, ele está duro, mas ele tem que ser firme. Senão, quando ele vai para o banho na calda, ele desmancha, se você não desce vira o ponto mingau. correto, né? Então, é uma sobremesa técnica, não é difícil de fazer, mas também eu diria que é um termo médio de dificuldade, 7 aí, mais ou menos. Mas é um clássico, e eu adoro clássicos, né? Mas esse é um exemplo de um doce que não emplaca no Brasil, infelizmente. É verdade. Pode ser... Agora, tem muito modismo também, né? Tivemos vários modismos. Sim, agora estamos inclusive num modismo meio italiano, né? Pistache. Pistache. Que se usava há muitos anos e agora está todo mundo botando em tudo. E o que eu noto, que o cannoli, ele hoje está na moda. Muitos passaram a fazer cannoli. E aí que, puxando um pouco do meu trabalho, com toda a modéstia, eu fui um divisor de águas em várias etapas aqui, né? Primeiro na própria panificação, com pães que eu não posso te afirmar categoricamente que não faziam. Eu estou em Curitiba há 32, 33 anos. É isso que eu ia te perguntar. Você está há mais tempo ali, naquele endereço está há quase 30, é isso? Há quase 30. Eu tive outras atividades aqui, como chefe, né? Por 2 ou 3 anos antes de ter a Marcolini, de fundar a Marcolini. Mas qual que era a ideia? Fazer o que eu sabia fazer. Você começou ali como restaurante ou você já começou tendo os três braços? Panificação e confeitaria. Você começou com panificação. Totalmente clássica, totalmente francês. Tanto é que as cores originais da Marcolini eram as cores da bandeira da França. Ah, é? Não era hoje totalmente voltado para um segmento italiano. Isso foi uma evolução que eu fui. Todo negócio evolui, toda empresa evolui. Você passa por etapas, né? E aí eu fui entendendo um mercado que era mais ligado à minha origem, e ao que eu sou de fato, do que uma influência de uma escola que eu amo de paixão, que é a escola francesa. Sim, e você vem também de uma época que ser chefe não tinha o glamour que tem hoje, né? E que a cozinha francesa tinha mais influência que a italiana, como chefe. Hoje ainda é. Eu ia perguntar, você acha que mudou? Não, acho que não. Hoje está meio a meio, como assim. chefe, não. Mas a cozinha italiana evoluiu muito. A cozinha italiana deixou de ser aquela cozinha cantineira, de cantina, aquela coisa clássica, pesada, rústica, digamos assim. Sim. Não tem nada contra. Mas ela evoluiu muito. Ela se aperfeiçoou muito. Ela está mais refinada. Mas o que mudou no bolonhese, no molho pomodoro? Mudou o modo de fazer. Mudou o modo de procurar ter um molho mais leve, menos pesado, menos gorduroso, menos ácido, menos... Um olhar um pouco mais atento à técnica, né? A combinação de 2 tipos de carne, que a receita original leva a carne de porco. Olha só. Pouca gente sabe disso. É verdade. O verdadeiro bolonhese leva a carne bovina e suína, né? Um bom brodo, né? Para o nosso capelete em brodo. Fazer um caldo como deve ser feito, né? Então, a cozinha italiana hoje, as nossas massas serem feitas com grano duro italiano, sêmola de grano duro, 100% grano duro, trafilata em bronze. A minha massa, desde sempre eu fiz ela passada no bronze,
que dá uma textura única para a massa. Sim, eu brinco que vocês deixam a gente mal acostumado, porque daí eu sou acostumada a passar lá, pegar a massa, pegar o molho, levar para casa. E aí, às vezes que eu pego de outros lugares, eu falo, gente, mas tá faltando cor, tá faltando textura, tá diferente. Não, sou muito... Eu brinco muito cachorrinha de Marcolini, porque eu sou muito viciada nos produtos que tem lá, porque são produtos A cocção muito bons. do molho, ela é muito lenta, ela deve ser lenta, né? E algumas técnicas são realmente, por exemplo, os molhos que tem que ser feito, eu vou usar um termo agora da cozinha francesa, são molhos à la minute. O molho que tem que ser feito no pedido do cliente. Um exemplo clássico, molho carbonara. Eu não tenho como deixar um carbonara Sim. pronto. Né? Sim. Tanto é que o meu carbonara, eu já explico, meia hora, às vezes 40 minutos. Mas por quê? Porque numa mesa de 6 pessoas, vai ser a última receita a ser executada. Né? Sim. Um cacio e pepe, que ser feito na hora. Um molho Alfredo, não tem nada de creme de leite, não chega nem perto o creme de leite. Sim. No verdadeiro molho Alfredo, muito menos no bechamel. Aí é uma afronta mesmo, né? Tá, mas peraí, que isso daí é assunto para outra conversa, só a parte salgada. Mantendo Itália e voltando... É o lado chefe que às vezes... Eu sei, por isso que eu vou resgatar o seu lado padeiro. Mas ainda em Itália, além dos cannoli, ele virou referência em outro produto italiano também, que é muito complexo para fazer. E antes ele fazia em uma única época, agora, para nossa sorte, ele faz o ano todo, que são os panetones, né? Que é uma coisa bem mais complexa para, de repente, a pessoa tá começando na confeitaria, já encarar um panetone não é tão fácil, né? Porque é uma receita complexa. Não é fácil nem para mim. Quando eu coloco um panetone à venda, é porque deu certo aquele lote. Tem lotes que não dão certo. Sim. E o que influencia para não dar certo? Estando em Curitiba, principalmente? Clima. Né? Agora nós estamos tendo... Por que eu não gosto de fazer panetone no final do ano? Por 2 motivos. É verão no Brasil, é inverno na Itália. Segundo, eu gosto de maturar o panetone. Panetone quentinho. É legal, é gostoso. Mas há quem goste. Eu tenho clientes que não abrem mão disso. Mas um bom panetone tem que maturar. Né? Ele muda completamente o sabor. Até porque, no seu caso, você faz as frutas confitadas no rum, fica mais tempo, né? Tem uma isso é muito polêmico. Complexidade de sabores. O que eu vou falar agora aqui. Eu não sei como você que é fã de confeitaria, eu não sei como que algumas normas passam no Brasil. Por quê? Frutas cristalizadas. Aí agora a gente vai desfazer uma ilusão que talvez nem todo mundo saiba das frutas cristalizadas. Conte. Chuchu ou mamão verde colorido. Por isso que muita gente às vezes não gosta de panetone, né? Porque nunca comeu um panetone com fruta de verdade. O que quando eu sirvo um panetone para pessoas falar, eu não gosto de panetone, mas às vezes eu adoro presentear com panetone Marcolini. Mas eu comi o seu panetone e eu gostei. Acontecia muito no tour, as pessoas chegavam no tour de Natal, eu não gosto de panetone, e daí comíamos, nossa, mas eu nunca tinha comido um panetone assim. E aí tinha toda a explicação. Aí são frutas. 2 lados, né? O lado da indústria, que infelizmente, ou felizmente é isso que tem aí, porque o mundo tem que ser abastecido. O mundo tem que ser alimentado. Então tem que ter a indústria. Não vamos aqui achar que a cozinha artesanal vai alimentar o mundo, que não vai. Então tem a indústria. E tem nós, né? Que fazemos um produto artesanal. No meio termo, temos a matéria-prima, sem as quais eu não consigo desempenhar o meu trabalho. E aí entra a fruta confitada, a fruta verdadeira, casca de laranja, laranja Bahia, que é a casca grossa, limão siciliano, cidra e a nossa famosa e querida amarena. Né? Gotas de chocolate, que é de fato chocolate. Né? Não é nada a não ser chocolate ali. Até porque a gente, né, muitas pessoas usam o chocotone, às vezes sem saber que é uma marca registrada. Na Itália é panetone de chocolate, né? Exato. Eu nem uso chocotone, nunca usei, nem posso, nem nunca irei usar isso. Né? É panetone de chocolate, de chocolate. Né? Agora, também mais uma vez, não adianta falar chocolate, tá? Até posso colocar lá chocolate. Bom, mas enfim, é panetone. O que eu mais gosto é de laranja confitada, amêndoas.
É o que eu mais gosto. E dou um toque de açafrão na massa. Por isso que ela tem uma cor mais... E em vez de bonita. usar água, eu uso espumante. E no meu panetone vai cerveja. Eu não uso água na minha massa madre. Ah, mas por que você não usa água? Porque a água não tem sabor. Eu gosto de uma massa muito rica. Então, ovos, o ovo mais fresco possível. Eu tenho o mesmo fornecedor de ovos desde quando eu inaugurei. Sim, isso é um cuidado. Até não, era para estar a dona Laíde aqui junto, né? Que a gente sempre fala sobre isso. Eles têm um cuidado muito com os ingredientes, de estar pesquisando para trazer sempre os melhores fornecedores e coisas. Eu sou muito chato com ovos. Muito chato. Então ela sempre conta isso do ovo. Tem que ter um frescor absoluto, assim. Então, nós estamos falando sobre um pouco de matéria-prima. E isso é um lado que está legal. Uhum. Evoluiu muito. Nós hoje temos o que tem no mundo, chega no Brasil, embora um preço absurdo. Sim. Mas é precificável. Sim. Assim, consegue-se produzir e consegue-se precificar um preço, claro, diferenciado, mas é vendável, né? Sim, e principalmente no seu caso, eu vejo muito que, por ser uma marca super tradicional há décadas, o cliente do Marcolini, ele tem uma lealdade. Até eu estava estudando sobre isso essa semana, sobre relacionamento de cliente. É o cliente que ele vai, independente do preço que você vai ter, ele talvez diminua. Digamos que subiu muito o ingrediente, você vai ter que reajustar um valor um pouco diferente. O teu cliente, ele não vai deixar de ir lá por conta disso. Ele talvez vá menos, talvez, mas ele vai continuar indo porque ele conhece a qualidade da marca, porque já tem esse relacionamento há muitos anos, né? A qualidade comigo, ela não é questionável. Ela nunca entrou em pauta. Uhum. O que vamos fazer agora? Dólar ao preço que está, o cacau, o café. Café agora também, verdade. Né? Eu estava até conversando hoje com um amigo, ano passado eu pagava R$80, R$90 o quilo do café, que já era um preço diferenciado. Hoje deu uma triplicada. Fácil, dobrou isso daí para mais até. O chocolate, você sabe a realidade que está, né? Sim. Mas isso são problemas mundiais. Essa globalização tem um lado bom, porque quase tudo chega aqui para nós. O lado ruim, que se der... Mas a gente está consumindo menos... Uma chuva a mais ou a menos na região produtora, seja lá no Vietnã, no caso do café, ou norte da África, ou qualquer outro lugar que produz um bom cacau, dá o que dá, entendeu? Na Ásia, etc. Né? O Brasil está tendo um bom cacau. Né? Eu estou conseguindo realizar um bom trabalho com cacau brasileiro. Tem uma vertente muito forte para isso. Mas é uma commodity, não adianta. Vai ser, se o cacau é bom, ele vai ser caro em qualquer lugar. Né? Sim. Mas, enfim, eu não abro mão de qualidade. Ganha-se menos, lucra-se menos, e o que você falou, o cliente frequenta menos também. Aí você mas ele não deixa de frequentar quando você consegue conquistar ali a lealdade dele através, né, de confiança, de confiança, isso que você falou. A confiança é tudo, né? Então, o que aumenta muito é a minha responsabilidade de sempre fazer bem feito, sempre fazer... Eu tenho uma regra lá dentro da minha cozinha, eu só trabalho com mulheres. E eu falo sempre para elas, nós erramos, mas não é problema do nosso cliente. Por que você trabalha sempre com mulheres? Eu gosto mais... Eu pergunto porque eu conheço confeitaria que recentemente eu conversei e resolveu colocar somente homens por outros motivos. Mas eu queria que você me contasse um pouco mais sobre por quê. Eu gosto primeiro, já me fizeram muito essa pergunta. Tem amigos meus chefes que falam assim, como você consegue? Assim, eu consigo... A primeira, digamos, a admiração que eu tenho em trabalhar com mulheres é que eu acho que vocês são mais guerreiras. Eu trabalho com mães. Sim. E mãe tem que levar o alimento para casa. Eu já tive excepcionais cozinheiros que ia para o boteco. Enchia a cara e não levava o dinheiro para casa. Que tinha que levar a obrigação dele, né? Como pai, como marido, como homem, ou com ele próprio, né? De estar bem no dia seguinte para trabalhar e tal. Então eu tive muito problema com cozinheiros homens
mas tive excepcionais cozinheiros. E fui ficando meio chateado com essa situação, para não usar outro termo aqui, né? E comecei a ver nas mulheres uma responsabilidade maior, uma pegada mais responsável e uma delicadeza, um jeito de lidar com o ingrediente mais cuidadoso. E lidar melhor, eu sou muito caprichoso em tudo que eu faço. A minha cozinha é muito limpa. Sim. Eu já tive a oportunidade de estar no dia 24 de dezembro, no meio da cozinha, ele em meio a muitos perus. Inclusive, eu preciso contar uma história aqui, que isso é legal, o podcast é de confeitaria, mas só para vocês terem uma ideia do engajamento que a marca dele tem. A gente estava em 2023 fazendo um tour de Natal e passamos pelo Marcolini, porque sempre tem o Marcolini em tour de Natal, porque não tem como existir Natal sem provar o panetone dele. E aí a gente estava vendo sobre o cardápio de encomendas, porque ele faz jantares, faz a ceia, né? Faz pratos para ceia. E aí eu falei, o peru que ele faz é muito famoso, porque é um peru grande, é desossado, ele tem toda uma magia, assim. E o pessoal ficou enlouquecido, era em dezembro de 2023, o pessoal ali no Tour de Doce enlouquecido, falou, não, então vamos combinar. Não. Eles saíram dali, se juntaram, fizeram um grupo no mesmo dia e se organizaram para, no ano seguinte, eles queriam comer o peru da ceia do Natal do Marcolini, e eles ficaram o ano todo, a gente brincou que foi o consórcio do peru. E aí todo mundo, todo mês, pagava uma taxa para ir juntando, para no final do ano fazer um grande jantar e ter o peru do Marcolini ali como estrela da mesa. E fez tanto sucesso que a gente está no segundo ano do consórcio do peru. E fiz com muito carinho. Né? Nossa, fiz eles com mais carinho que eu sempre faço. E ficou maravilhoso. Esse então, foi outro case de sucesso, né? Totalmente desossado, dá trabalho. Sim, eu comecei a falar do peru porque eu estava lá na cozinha em 2023 ou 22, não lembro. E eu vi eles montando, então cada funcionário ia lá, colocava a guarnição, colocava a mini maçã, colocava a pera, colocava o sapatinho do peru, Isso. que eu acho que é o único lugar que bota o sapatinho no peru, igual aqueles perus de Thanksgiving americano. Então, assim, detalhes, né? Que fazem muita diferença. Uma cocção lenta, né? Embora a nossa conversa não é de... pois é. Mas, enfim, é um produto diferenciado, é um produto que eu tenho muito orgulho de ter chego nessa receita, que foi uma somatória disso que nós falamos há pouco, de técnicas que eu fui pegando aqui e ali e juntei nesse produto e deu muito certo. Sim. Mais uma vez, assim, também falando sobre confeitaria, a tecnologia é fundamental. Então, isso que eu ia te perguntar, nesses últimos 30 anos mudou muita coisa, muita tecnologia, perfil de consumidor. Você tem, né, uma base de clientes que são fiéis há muitos anos, mas como que você vê assim, essas mudanças nas últimas décadas e como que você foi encarando isso de trazer também novos públicos? Porque o público vai envelhecendo junto com a marca, você também tem que trazer novos, né? Mas só para a gente concluir sobre as mulheres, então, é verdade. O meu resumo. Eu gosto de trabalhar com elas pelo comprometimento que elas têm como pessoas, como mães. Eu acho elas mais comprometidas. É a minha opinião pessoal. Tá? Sim. E hoje eu tenho até uma certa dificuldade em trabalhar com homens. Eu prefiro, em todas as minhas entrevistas, me tragam mulheres, mães responsáveis, batalhadoras, guerreiras, donas de lar. Então você não está enfrentando problema com funcionários da geração Z, como alguns enfrentam hoje em dia? Eu e todo mundo, né? Tá bem difícil. Tá difícil, né? Se a gente for entrar nessa parte essa é outra aba. De RH, para tudo, né? Mas, enfim, estou muito feliz com as minhas guerreiras lá, eu chamo ela de guerreiras. São super fiéis, têm muito respeito, são mais delicadas. Na tecnologia, elas têm um trato melhor com o equipamento. Não é aquela coisa bruta. Porque custa caro, Sim. quebra, né? Você tem que respeitar. Você tem que respeitar a sua faca. Cada qual tem o seu jogo de kit, de utensílios, de facas, de espátulas, de formas. Cada qual tem a sua área e é responsável pelo seu material, pela sua geladeira. Então eu defino entre equipamento e utensílios. É tudo muito limpo, é tudo muito organizado.
Sim, funciona super bem. E eu sou assim, eu sou muito metódico, porque você não consegue ter uma gestão de cozinha eficiente sem disciplina e sem organização. Então, se esse broadcast nosso aqui serve para passar alguma mensagem para os mais jovens, sejam organizados. Tem um bom mise en place em francês é deixar a casa em ordem, né? Uhum. Tem várias traduções, mas uma delas é essa. Então, tenha tudo à mão, tenha o ferramental pronto, vamos usar uma palavra aqui mais de fácil entendimento, né? Seus utensílios adequados, não precisa ser o mais caro, mas também coisa muito barata não dura. É verdade. Você está jogando dinheiro fora. Então tenha algo que seja confiável, que te entregue qualidade e que te ajude a desempenhar o seu dia a dia, porque não é fácil, seja confeiteiro, cozinheiro, salgadeiro, qualquer área da cozinha. Uma das áreas que eu mais respeito é a área que eu não tenho, inclusive, eu não tenho a pessoa que lava a louça, eu não tenho a pessoa que lava a panela. Quem usa, lava. Usou, lavou, guardou. Essa é a minha regra de ouro. Usou, lavou, guardou, usou, lavou, guardou. Porque se você lava e você cuida, é porque o equipamento é seu, então você cuida dele. Então, eu sempre enxerguei dessa maneira. Tem cozinhas que tem lá o departamento, que tem lá o pessoal que lava tudo e tal. Nas minhas, não tem. Ah, mas chefe, eu vou ter que parar e lavar? Vai. Eu trabalho assim e funciona. Funciona. Tem amigos meus que falam, como é que você consegue? Disciplina. Isso que eu acho que falar, tem muito quem defenda. Antes eu pensava o contrário, hoje eu concordo que disciplina é melhor que talento. Melhor que talento. Porque com disciplina você consegue muita A coisa. disciplina te desafia, te molda para você ser melhor a cada dia. Sem disciplina você não chega em lugar nenhum. Você vai ser um medíocre. E medíocre para mim é o tal do morno. Morno para mim não serve para nada a não ser fazer molho. Algumas técnicas aí tem que estar morno. Tem que estar morno. Né? Então, seja mais. Né? Esses dias eu escutei alguém falando assim, se você for 7, tá bom. Numa escala de 0 a 10. Nossa. Para mim é medíocre. No mundo de quem é péssimo, 7 realmente se sobressai, mas para mim não serve. É medir pela régua mais baixa, né? Não vale. Eu peço 10. Vou tentar chegar no 10, né? Eu faço o melhor pão, eu faço o melhor doce, eu faço o meu trabalho, é o meu estilo. O meu concorrente, que eu nem encaro como concorrente, eu acho que é um divisor de mercado. Cada um tem o seu estilo de panificar, de confeitar, de cozinhar, que é diferente do Marcolini. E é assim que se faz o mundo. O que seria do azul se todo mundo usasse verde ou vermelho, ou da marca de carro A, B ou C se todo mundo só usasse o A? Sim. Né? Então, é o meu estilo, é o meu pão. Teve muito na moda o sourdough, né? A fermentação natural. Vamos falar um pouco de... Acho que é o que estou te entrevistando agora. Então, eu tô cuidando que eu tô querendo te resgatar para os nossos últimos... Mas esse é rapidinho. As últimas décadas, pois falar um pouco de modismo, mas que vai de encontro isso aí que você está falando. Modismos, né? Tivemos vários, Muitos. Né? Iogurte, lembra? Frozen iogurte. Aqueles picolés mexicanos, né? Eu brinco que são tendências. Uma vez eu entrei numa fria, porque eu fui falando de tendências, teve uma marca de um determinado produto que brigou comigo, porque eu falei que o produto deles era tendência. E eles não entenderam que eu queria dizer exatamente que são coisas que estão em alta, que depois voltam, né, linear, ou mas às vezes se você fizer uma pesquisa a fundo, sempre tiveram. Por exemplo, eu lembro de ter muito cupcake uma época. Sim. Mas sempre teve cupcake. Sim. Só que no mundo da confeitaria. Quando fica em alta, mas eles continuam depois, em talvez menor escala. A fermentação natural, quando você faz uma escola de gastronomia, como eu fiz várias, eu tenho uma formação acadêmica, eu tenho muito orgulho disso. Eu tive que sentar, eu sou cozinheiro há 40 e tralala anos. Era sentar e estudar em biblioteca, em livros em preto e branco. Sim. Não tinha nenhum recurso além disso daí. Em francês, em inglês, em italiano, alguma coisa em alemão. Porque eu trabalhei muitos anos para uma grande empresa alemã. Era difícil pra cacete. Sim. Se já não é fácil estudar no seu próprio idioma, você tem que sentar e estudar, imagina nesses idiomas.
Mas aí é que você se molda, aí que a disciplina vem. Porque se você não tiver disciplina e se entregar para aquela tarefa, você não vai entregar aquela tarefa. Ainda mais hoje que eu estava vendo pesquisas que as pessoas não têm mais o hábito tanto de estudar ou ler, aprofundar, porque a tecnologia, as inteligências artificiais, elas entregam tudo muito de mão beijada, coisa que a gente não tinha há tempos atrás, né? Então... Eu acho que hoje os jovens não têm paciência de ler um livro, de ler 4 páginas, porque eles ficam mudando a página ali tão rápido que você não... Se for, falam assim para mim, não quero fugir, mas o desenvolvimento de uma receita, ele é um processo para você chegar na receita. Você pode conseguir desenvolvê-la rápido e chegar no que você quis, ou você está patinando nela ali. Vai ter um momento na minha carreira que eu vou fazer pizza. Fato, eu vou fazer pizza. Vai ser pizza do Marcolini. Eu vou fazer, eu já pus isso na minha cabeça, eu vou fazer. E por que eu não lancei ainda? Porque eu ainda estou estudando a minha massa de pizza, o meu estilo de pizza. Que vai ser o meu modo de fazer pizza. Porque eu estou juntando o chefe Fabiano com o padeiro Fabiano, com o saucier, porque tem a cobertura da pizza, que não é recheio. Sim. É cobertura. Recheio no meio. No meio, temos duas polêmicas camadas. sobre isso também. Pizza é uma cobertura. Sim. Enfim. Então, eu estou juntando todas as minhas informações e vou fazer no momento que eu achar adequado e com um time que eu conseguir formar, que tem isso, que vai ser um time pequeno, e poucas pizzas também. Nossa, aqui na minha cabeça já abre muitas abas que daria para trabalhar em marketing de escassez, de exclusividade, de muita coisa. É essa justamente a ideia, de você chegar lá e falar assim, mesa para 2, já acabamos. Mas são 9h30 da noite, acabou. O chefe só vai fazer 30 pizzas hoje, ou 25, acabou. É essa a ideia. Né? Agora, com uma cobertura de uma cozinha. Claro que eu terei algumas clássicas, não tem como não ter, mas buscando o melhor queijo, fazendo a minha própria ricota, fazendo o meu próprio mascarpone, pegando uma charcuteria artesanal. Essa vai ser a pizza do Marcolini. Um blend de farinhas. A sua assinatura, né? Não basta eu só colocar um tipo de farinha lá, mas para quê? Eu quero fazer assim. Eu estou no nível, na minha carreira, que é isso que me dá satisfação profissional. Eu poderia pegar excelentes farinhas que tem lá para pizza, tipologia básica para pizza, tem lá várias marcas. Hoje temos no Brasil excelentes marcas que em Nápoles tem, nós temos no Brasil. Máquinas em tecnologia idênticas que tem no Brasil. Então vamos fazer igual os caras? Não. Vou fazer a minha pizza. Sim. Mas respeitando a tradição, vai sair... desculpa a falta de modéstia, tão boa quanto a deles. E vai ser uma pizza muito diferenciada. Pronto, spoiler, teremos pizza do Marcolini, edição exclusiva. E antes, eu falei que a gente tem muito assunto, eu nem olhei aqui a minha pauta, que eu tinha várias perguntas. Desliga. O que o assunto vai que vai. Eu não posso estourar muito. Mas a última coisa é a seguinte, antes da gente ir para os finalmente. Como que o Marcolini, como que você define assim que vocês foram se atualizando nas últimas décadas para conquistar novos públicos? Primeiro, tendências ajuda muito. Segundo, a aceitação da parte dos clientes. Ou nem da parte dos clientes. Mas, de um modo geral, eles foram me modelando e eu fui mostrando o correto e tendências, né? Por exemplo, baguete com massa de baguete, não com massa de pão francês. Brioche com massa de brioche. Viennoiserie com manteiga, né? Com as dobras corretas, o tempo de descanso, etc. Uma boa viennoiserie leva 3 dias para ficar pronta. Né? Massa madre, biga, polish, que são pré-fermentos. Então, eu ia filtrando e sentindo o termômetro ali. Vai dar certo, comercialmente é viável, tecnicamente, né?
Você costuma colocar ali viável. a receita, a nova receita, o novo produto por um determinado tempo para teste, para ver se fica Exato. de vez? Ou você já tem uma ideia, não, ele não vai rolar, não vou testar? Hoje eu já sei o que não vai rolar, né? Eu tive uma época nessas primeiras idas lá para a Fabre, em Bolonha, foi uma época maravilhosa, eu sou muito grato a eles, Dr. Humberto. Se um dia ver esse podcast, um grande A ver, abraço porque a gente manda para ele, não tem problema. Humberto Fábio, um grande homem. Ele bota no YouTube traduzir em italiano e ele pode assistir Adoro o Dr. lindamente. Humberto. A família Fábio, mas o Dr. Humberto eu tenho um respeito e um carinho gigante por ele. Então, os nossos clientes começaram a ver doces e panificação europeia. Uhum. Não vou nem falar aqui francês ou italiano, europeia. E começou a dar muito valor nisso daí. E deu muito certo. Então foi um divisor de águas. Isso eu escutei dos próprios clientes, escuto ainda, né? Então, com o passar dos... Quando eu comecei como cozinheiro lá, como padeiro, etc., as famílias eram maiores. O consumo era diferente do que é hoje. As famílias hoje são menores. Pequenos. Se mora muito sozinho, né? Por exemplo, a minha baguete calabresa, que é um dos produtos mais famosos nossos, com toque de erva doce, ela sempre foi uma baguete clássica de 320 gramas, só que com calabresa. Uhum. E por que com calabresa? Aí é um toque italiano, mas num pão francês, né? Hoje eu faço ela mini. Por quê? Porque as famílias diminuíram. Uhum. Quando que eu notei isso? Aí que eu estou respondendo a sua pergunta. Quando que a gente fala, mas nós somos só 2 em casa, levar uma baguete dessa vai ficar velho. Ou eu não vou consumir tudo isso. Aí comecei para mini baguete. Uhum. Deu muito certo. Os pães maiores ficaram menores. Então, os doces monoporções eu não faço mais torta, a não ser que seja encomenda. Panetone, que você coloca em fatias, que é muito perfeito para bom, você ter ali opções. O panetone é um clássico, né? O de 550 gramas, que acaba sendo de meio quilo, porque a lei me determina que eu tenho que vender um panetone de meio quilo. Quando assa, se perde um percentual, porque perde ali um pouco de líquido. Então eu tenho que entregar um produto com pelo menos 500 gramas. Então eu falo que é de 550, mas é de 500. Esse é um clássico que não dá para mexer, mas o que eu mais gosto é o veneziano, o 750 forma Que é o baixa. baixinho. Eu adoro esse formato. E nesse sabor que eu te falei, laranja com amêndoas, com essa crosta de amêndoas e amêndoas no recheio, um toque de açafrão. Então, as famílias ficaram menores. Hoje eu atendo netos de que os avós iam. Levavam. Ou que levavam, né? Iam de infância. Iam, E então eu já estou na 3ª geração dessa família. Olha. Né? E até me assusta, assim, eu sou neto de fulano de tal. E fico feliz, né, do neto estar frequentando a Marcolino. Sim. Né? Então, isso nos fez ficar com o radar ligado ao longo desses anos e nos posicionarmos de uma maneira não só com produto, mas até de estética também. Sim, e de serviço também, porque uma coisa que a gente não mencionou, durante a pandemia fortaleceu muito, já tinha antes, mas durante a pandemia fortaleceu muito a parte de cestas, né, que vocês são, assim, tem um repertório de cesta de café da manhã, cesta de massa, cesta para várias coisas, que vocês têm um cuidado muito especial e a pessoa que recebe, ela fideliza, porque esse é um mérito, nota. Eu vou dar um mérito 100% para a Laís. Sim. 100% dela, foi um produto que ela teve uma genialidade ali, ficou incrível. Aí que eu acho que o toque feminino, mais uma vez, faz parte. O que ela fez? Ela agregou a minha arte, o meu trabalho de padeiro, de confeiteiro, de cozinheiro, porque temos cestas também de massa, de molhos, com vinho, etc. De canole. E deu muito certo. Ela pegou o seu talento ali e colocou em cestas para a pessoa ter em casa. Então isso é... E foi durante a pandemia, porque antes nós não tínhamos.
E ela tem uma preocupação muito... Meu Deus, estou estourando tempo. Mas assim, ela tem uma preocupação muito fiel mesmo. Eu, por exemplo, já dei cestas do Marcolini que eu tinha programado para entregar na casa de uma amiga de manhã e ela teve a preocupação, não, então se ela vai receber em tal horário, eu vou colocar o croissant para assar na fornada de tal horário, porque ela vai receber quentinho. Então ela tem uma preocupação, não é só colocar o produto e mandar. Esse é o faz grande toda a diferença. diferencial da cesta nossa. O produto panificável, ele é assado na madrugada que antecede a entrega da cesta. E faz muita diferença. Totalmente. E assim, eu tenho muita coisa, mas eu não consigo continuar, porque a gente vai estourar o tempo aqui, mas eu quero te dar um presente, que a gente tem... Eu não consegui nem contar pra vocês a história da broinha de fubá, isso aí que vai ficar para um próximo episódio, que ele vai voltar, com certeza, daí com a Laide junto também, porque ela contando essa história é mais divertido. Que é icônico, quem vai a Marcolini tem que provar a nossa broinha. Sim, eu não saio de lá sem broinhas, pra você ter Eu uma já ideia. tive relatos de pessoas que pesquisam sobre broinha, que conhecem broinha de norte ao sul do Brasil. Eu fui para Minas Gerais procurar você foi broinhas e fiquei decepcionadíssima, porque eu não encontrei nenhuma altura das que eu como aqui. Sério, Difícil fazer, fácil de errar. Exato. E aí, para agradecer a presença, a gente tem, eu comentei no começo, tem o patrocínio da Estampa e eles mandam sempre um presente. A gente estava conversando, o Marcolini falou que é cliente também da Estampa, né? Porque eles são representantes da Nestlé aqui na região. Eles mandam um presente que eu vou mostrar para vocês agora. Tcharam! Temos aqui um presente para você. Eu espero que você possa testar em casa. Tem vários ingredientes, eles trouxeram. Acho que é mais fácil você puxar daí. Tem doce de leite da Nestlé. Vai lá, abre aí pra gente ver. Eles trazem as novidades. Esse aí foi uma pasta que a Nestlé Professional trouxe. Você falou que a gente estava conversando antes sobre a linha da Nestlé para profissionais, né? Eles têm uma linha de food service muito grande. O food service é super importante, né? É um grande parceiro nosso, né? Food service é fundamental. A Estático de ponta cabeça. É o doce de leite que a moça lançou na versão doce de leite argentino, para também facilitar na hora ali para os... doce de leite argentino é incrível, né? Bom, né? Nossa. Uruguaio. Também. Eles fazem tudo de melhor. E esse é um lançamento, não sei se você já tinha visto. É a base de tortas com os biscoitos tostinhos. Né? Eles trouxeram. E tem mais uns mimos aqui para você brincar em casa. Então, aqui que entra a criatividade, né? É saber usar o food service a nosso favor. Dar um toque muito artesanal com produtos que nos ajudam a ser mais práticos, mais rápidos, né? Mas sem perder aquele quê da qualidade do produto artesanal. Sim. Então eu acho que é um conjunto que soma e que dá um grande sucesso. Sim, né? E até porque assim, a gente ama tudo artesanal, mas às vezes fazer do zero exige muito tempo. Então ter produtos que auxiliam ajuda muito. Sem dúvida. A grande realidade nossa essa, né? Mas é aquilo que eu te falei, cada um segue um caminho, né? Muito legal. Mas muito obrigado. Muito obrigado. Eu fico muito feliz de ter trazido nessa temporada você aqui, porque a gente já conhece há muitos anos e assim, para quem é de Curitiba, acho que não tem quem não conheça Fabiano Marcolini e não conheça o estabelecimento ali na Praça da Espanha. Então, para quem é de fora, saiba que é um grande nome de inspiração, de empreendedorismo, de história, de tradição e de repertório, né? Que hoje é muito difícil a gente ver profissionais assim há tantos anos na ativa e sempre mantendo atualizado e com sucesso ao longo de tantos anos. Então, obrigada por ter vindo. É um grande prazer. Eu que sou grato pelo convite, mas só assim dando um pequeno complemento. Nós temos muito reconhecimento. Eu sou muito grato à cidade de Curitiba. Eu não sou daqui, eu sou paulista, que nos acolheu muito bem. Hoje já é uma identidade tão forte a grife Marcolini que ela é uma grife curitibana de fato, né? Os meus filhos aqui nasceram. Então eu sou muito grato, né? Mas nós temos um reconhecimento muito forte fora daqui. Isso me deixa muito feliz também. Eu tenho sido citado ultimamente na mídia por chefes super conceituados que volta e meia lembram do Marcolini em Curitiba. Isso é muito bom. Ter esse reconhecimento, né? Ter esse reconhecimento muito forte na Europa, na Itália, na França. Eu fico muito feliz, que é a soma de uma entrega e de um trabalho muito árduo. Um conjunto, né? Muito árduo do dia a dia, né? Então, quem quer estar nesse ramo tem que acordar cedo e tem que estar na cozinha todo dia.
Faz diferença. Faz muita diferença. Muita diferença. Toda a diferença. E o cliente sente na hora ali no sabor do produto. Então, obrigada, Marcolini. E para você que está acompanhando, aproveita para assistir os episódios anteriores. A gente está indo para os finalmente da segunda temporada. Semana que vem tem o último episódio. E a gente teve muitas conversas enriquecedoras por aqui, lá também no Spotify. E para não perder nenhuma das novidades, das tendências, dos assuntos de confeitaria, aproveita para seguir o Crit Doce também e o Pod Doce aqui no Instagram, para quem estiver vendo por aqui, tá bom? Encontro vocês na próxima semana. Tchau!